Sociedade Espírita de Amparo ao Menor Casa do Caminho. Juntamente com todos os colaboradores espirituais, apresenta a palestra 2022, o ano do recomeço, com o palestrante Ciro Silvano, ocorrida no dia 12 de janeiro de 2022, no auditório do Centro Espírita Casa do Caminho. Bom, queridos irmãos, vamos dar início à nossa reunião pública de hoje. E, primeiramente, eu vou fazer uma leitura evangélica, do livro O Evangelho segundo o Espiritismo, como preparação para a nossa reunião de hoje. E eu vou ler aqui um trecho de O Cristo Consolador, capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo. O jugo leve, vinde a mim todos vós que estáis aflitos e que estáis sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai meu jugo sobre vós e aprendei de mim, que estou brando e humilde de coração, e encontrareis o repouso de vossas almas, porque meu jugo é suave e meu fardo é leve. São Mateus, capítulo 11, versículos 28 e 30. Todos os sofrimentos, misérias, decepções, dores físicas, perdas de seres queridos, encontram sua consolação na fé no futuro, na confiança na justiça de Deus, que o Cristo veio ensinar aos homens, sobre aquele, ao contrário, que não espera nada depois dessa vida, ou que duvida simplesmente, as aflições se abatem com todo o seu peso. Nenhuma esperança vem suavizar-lhe a amargura. Eis o que levou Jesus a dizer: vinde a mim todos vós que estáis fatigados, e eu vos aliviarei. Entretanto, Jesus coloca uma condição, a sua assistência e a felicidade que promete aos aflitos. Essa condição está na lei que ele ensina. Seu jugo é a observação dessa lei. Mas esse jugo é leve e essa lei é suave, uma vez que impõe por dever o amor e a caridade. Então vamos iniciar com a prece, Nos preparemos para a prece de abertura da nossa reunião da noite. Bom, queridos irmãos, elevemos nosso pensamento a Deus e a Jesus e vamos solicitar a proteção para a nossa reunião de hoje. Que os trabalhadores da Seara do Cristo estejam presentes entre nós para trazer muita paz, muita luz ao nosso ambiente. Que possamos, essa noite, estudar a nossa querida doutrina espírita e que possamos absorver esses ensinamentos e colocá-los em prática na nossa vida cotidiana. Que Jesus esteja sempre conosco, agora e sempre. Que assim seja. Bom, a nossa palestra de hoje será proferida pelo nosso irmão Ciro, que é o nosso presidente aqui da casa, e eu passo a palavra ao nosso irmão Ciro. Boa noite a todos. Nós estamos na segunda reunião, nas quartas-feiras, aos domingos iniciamos já há alguns dias, mas na quarta-feira, esta é a segunda reunião. Está sendo transmitida também ao vivo, nas redes sociais da nossa casa, e por isso estamos, pelo menos com a presença dos encarnados aqui, reduzida. As pessoas ainda não se habituaram a frequentar nossa casa, embora o auditório seja bastante amplo para manter o distanciamento, como vocês estão vendo. A tarefa que recebemos da casa é para falar sobre 2022. E 2022, nós precisamos já ter preparado o nosso projeto no mínimo 5 anos atrás, Projeto mais longo. Mas nós temos assim o hábito, quando a gente inicia um novo ano, a gente faz ali as nossas promessas, tomamos algumas resoluções e não é bem assim.
Nós estamos atrasados, como disse. Quando a gente planeja o ano, nós não podemos fazer no dia 30, no dia 31. Nós já precisamos iniciar esse planejamento no mínimo 5 anos. A gente faz um planejamento de 1 ano, de 2, de 3, de 4, de 5, de 15, de 20, depende. Eu já não estou naquela idade que eu não estou fazendo mais de 20, não. Meu planejamento está um pouco curto, mas eu mantenho os planejamentos meus escritos, todos guardados comigo. Eu os arquivei e acompanho ver se eu estou executando. Inclusive, não tem muito tempo, agora foi já no final do ano, a minha mulher ela é influencer digital, aí, dá curso de treinamento para diversos setores, mas, sobretudo, mulheres empreendedoras. E ela me convidou para encerrar um curso que ela deu, e lá fui eu. Levei minhas fichinhas amareladas pelo tempo, porque as fichas que eu levei eram as que eu fiz de maneira manuscrita, e lá nos idos de 1980, fiz planejamento. Interessante que a nossa casa hoje atende 503 crianças. E a meta para 2020 era 500 crianças. Mas só que eu não fiz, como era um planejamento muito antigo, não fiquei muito acompanhando esse planejamento assim. Já tem muitos anos isso, né? Então, e olha, quando eu peguei aquela ficha, deparei amarelada pelo tempo, e estava lá. Então, executamos. Muito bem. Então, o primeiro passo para 2022 é escrever. Se você ainda não escreveu, não fez o seu planejamento, escreva. Você está querendo participar na Casa do Caminho, colaborar na campanha Alta de Souza? Tem 3 anos que eu não consigo. Você quer fazer mais um idioma? O nosso irmão Eurípides, já há mais de uma década, ele ministra curso de Esperanto em nossa casa. Não precisa dizer que é gratuito, né? Porque tudo que o Centro Espírita qualquer serviço que ele presta é sempre gratuito. Então, você quer fazer um segundo idioma, você quer eliminar alguns quilinhos e academia que você promete todo ano, você quer ler um livro por semana ou por quinzena, você quer participar da evangelização, cuidar das crianças, dos adolescentes, você quer aumentar a sua renda, criar uma renda extra, você precisa escrever. Agora, se você coloca muita coisa, você não consegue fazer. Então, vamos lá. Campanha de Souza no domingo, evangelização no sábado, reunião no domingo, passe na quarta, atendimento. Não é assim. Primeiro, você pega essa lista, você escreveu tudo o que você deseja. Aí, vamos enxugá-la. O que tem aqui de mais importante? E aqueles itens menos importantes, você elimina. Você vai manter uma lista pequena, porque você precisa concentrar nela. Você promete para vir seu plantão na livraria. Aí você não vem. E os irmãos querem comprar o livro, quer devolver o livro que tomou emprestado. Às vezes o palestrante cita um livro, nós temos na livraria, vai lá e pega emprestado. Você pode ficar com ele alguns dias. Então vai lá, a livraria está fechada. A nossa voluntária apareceu. Então, comece devagar, assuma as tarefas devagar. Né? Renda extra. Então, eu vou aumentar a minha renda esse ano no valor X. Não põe lá em cima, não, porque depois você se decepciona. Né? Então,
o idioma uma vez por mês, uma vez por semana, né? Uma vez por semana. Olha como é fácil. Se você vai fazer um inglês por aí, é muito mais pesado, ocupa muito mais tempo, não é? Então, você toma a resolução, você escreve as metas, elimina as menos importantes e aí não guarda na gaveta, não. Você pega isso que está escrito, o seu planejamento e vamos executar. Você vai executar e estabelece este item, participar da evangelização. Eu vou fazer isso na primeira reunião, né? Vou fazer na primeira reunião da evangelização, vou me apresentar como voluntário. Muito bem. Aí, livro, eu vou ler um livro por semana. Se você não tem um hábito de ler, começa lendo um por mês. Anote o dia que você está iniciando a leitura. E combine com você o dia que você vai terminá-la. Isso é importante. Você escrever, você planejar, escrever e executar. Porque se você não fizer alguma coisa diferente, vai continuar obtendo os mesmos resultados. Observe que quase todos os anos a gente faz quase sempre as mesmas promessas, não é? Quero comer menos, quero dar mais atenção aos meus filhos, aos meus pais, ao meu cônjuge, não é? Quero ser mais paciente. Esta está na minha lista primeira, viu? Ser mais paciente, mais calmo. É a minha lista número 1 nos últimos anos. Então, depois disso, você precisa focar. Você foca no que você precisa fazer. Você inicia a prática de meditação para você atingir as metas que você estabelece, as resoluções que você toma. Uma das ferramentas super importantes, eu posso dizer até, ousar em dizer que é indispensável, é a meditação. Porque você meditando, você tem foco, você fica mais ativo, o seu emocional mais ativo. Então, visualizar a tarefa realizada, seja o que for, visualize uma casa própria que você vai adquirir esse ano, imagine-a, entre dentro dela, veja a cor da porta, quantos cômodos, o tamanho, o tipo de janela, visualizar. E é isso que nós vamos tratar aqui, tendo em vista a doutrina espírita. Por último, eu quero citar aqui entre dezenas e centenas de pesquisas estatísticas, americano é o dono, né? É o topo da lista de pesquisa de estatística, é o americano. Ele fez, a Universidade de Yale fez uma pesquisa, olha que coisa, a Fundação Carnegie também fez, mas a de Yale eu vou citar. Finalizando os cursos, eles chamaram todos os alunos no auditório e disseram: formandos, eu quero vossas metas escritas para as profissões de vocês agora. Pasmem, 3% só tinha planejado o que eles desejavam fazer dos cursos que estavam concluindo. 3% só. Olha a importância de escrever. Apenas 3 tinha escrito, tinha feito o projeto, tinha escrito as suas metas, tinha escrito as suas resoluções. 20 anos se passaram. Aqueles diretores de cada curso procurou aquelas pessoas. Aqueles 3% e os 93% que estavam controlando eles. 3% e mais os 3%. 97% e os 3%. Pasmem, irmãos. 3% ganhava
o mesmo valor que os 97 juntos. Somando toda a renda dos 97%, era a mesma renda de 3%. Qual é a diferença? Não eram alunos brilhantes, eram todos medianos. Por que escreveram? Por que escreveram? Emmanuel, tudo isso é movido pelo pensamento. Esse espírito luminoso, que já tem mensagem dele lá no Evangelho segundo o Espiritismo, que é o mentor de Chico Xavier, foi o mentor de Chico Xavier, no seu livro Pensamento e Vida, o pensamento é força criativa a exteriorizar-se da criatura que o gera, por intermédio de ondas sutis em circuito de ação e reação. Esse é o nosso Emmanuel, que sabe lidar tanto com o pensamento. Ele fala assim, ideoplastia, ele nos define. Ideoplastia é a plastia da ideia. A ideia, ela se materializa. Ele nos ensina que os espíritos, para construir essa parede, o pedreiro lançou mão de cimento, tijolo, areia, misturou e fez essa parede. Com as mãos e as ferramentas. Os espíritos usam a ferramenta, é o pensamento. Ele pega os materiais, o espírito pega os materiais e constrói. Nós fazemos isso de maneira consciente ou inconsciente. Então, melhor fazer consciente, ter consciência disso, né? Fez um tique, mas não quis. Ah, passou sim. Muito bem. Teus órgãos são vivos. Olha só isso aí, irmãos. Teus órgãos são vivos e educáveis. Gente, se não fosse Emmanuel, sem que teu pensamento se purifique e sem que a tua vontade comande o barco do organismo para o bem. A intervenção dos remédios humanos não passará de medicina transitória. Nos planetas mais elevados, os espíritos nos ensinam que não existe, não há necessidade mais disso. É o que ele está dizendo. É o que ele está dizendo. Então, converse com seus órgãos, aquela parte que está doente. Converse com aquela parte que está doente. Converse. Os seus órgãos são educáveis. Agora, você não vai comer lá 1 quilo de macarrão, né, e depois ir conversar com o seu intestino e estômago. Não dá. Então, não adianta a conversa. O pensamento é força criativa. Olha só. Vai devagar. Voltou? Por que está voltando? Pronto. A mente é o espelho da vida em toda parte. Gente, meus irmãos, a gente lê isso aqui, ouve isso aqui, vocês estão aqui, seus irmãos.
está perguntando. A mente é mais poderosa para estar doenças, desarmonias do que todas as bactérias vírus conhecidos. Nós até falávamos numa reunião virtual aqui da Casa do Caminho há poucos dias sobre a pandemia, baseado naquele livro do nosso Manuel Filomena de Miranda, pelo intermédio de Divaldo, no rumo do planeta de regeneração. Então, lá ele disse, o pensamento, a oração, a fé pode curar o coronavírus, pode curar a Covid. O que ele está dizendo aqui? É isso. Nada de novidade. Então, é o nosso futuro, não há necessidade mais de remédio. Muito bem. O pensamento nasce na mente, percorre todo o organismo, cada célula antes de irradiar. Cada. Vamos apertar 2 vezes, vamos ver como é que vai dar. Dá para você rodar aí, ô Neilo? Aí não vai. Deixa eu ver aqui. Muito bem. Aqui nós trouxemos um texto lá de Libertação, de André Luiz. O perispírito é suscetível de refletir em virtude dos tecidos rarefeito. Por isso, a atividade mental nos marca o perispírito, identificando nossa real posição evolutiva. No plano espiritual, e até mesmo aqui, lá ainda mais, não há como mentir a nossa posição espiritual, né? Não há como enganar. Aqui também, não é? Nós sentimos isso. Quando nós estamos na presença de uma pessoa, nós estamos presente de uma pessoa que vibra bem, uma pessoa de paz, uma pessoa de harmonia positiva, nós percebemos isso. Qual de nós não tem um amigo que gostamos de estar ao lado dele ou dela, né, que é uma pessoa que vibra muito bem? Qual de nós não tem aquele outro que precisamos buscar o silêncio ou encurtar a conversa, né? Então, é a marca, a posição de cada um de nós. Eu vou por aqui no meu roteiro. Vou por aqui no meu roteiro. Voltou? Esse aí é o nosso Kardec, nos auxiliando com o tema lá em Gênesis. Vocês estão um pouco distante, o pessoal de casa, às vezes não dá para ler. É a referência de Gênesis. E eu vou ficar com a segunda parte. Esses fluidos que compõem o perispírito, que compõem os fluidos espirituais, esses fluidos agindo sobre o perispírito, este, por sua vez, reage sobre o organismo material, com o qual está em contato molecular. Os eflúvios são de boa natureza, o corpo lhe sente impressão salutar. Se são maus, impressão penosa. Pressão penosa. Podem determinar desordens físicas e certas doenças
não tem outra origem a não ser essa. Então, mais uma vez, é o Kardec lá em Gênesis nos trazendo, né? Nos trazendo este auxílio, esse esclarecimento. À frente, Kardec fala do pensamento que criando imagens fluídicas. Isso reflete no corpo espiritual, no corpo perispiritual, como num vidro. Aí toma o corpo e fotografa alguma sorte. Os espíritos nos informam que quando nós pensamos em algo, em uma maçã, ela aparece. Ela aparece. Alguns videntes, evidência não tem nada a ver com evolução espiritual. Tem essas pessoas que põem anúncio no jornal, né? Essas consultas pagas, e eles até são videntes. Mas o que ocorre? E por que eles fazem determinada leitura? Eles estão vendo a sua atmosfera psíquica e a sua ideia plasmada, a sua ideoplastia, o seu pensamento plasmado. O que nós pensamos verdadeiramente, imagina se nós pensamos de maneira contínua, damos manutenção a esse pensamento. É o que dizíamos agora há pouco. Vamos repetir? O pedreiro pega os materiais e constrói a parede. Os espíritos pegam a mente, os fluidos. O fluido cósmico ele subdivide em vários níveis. O perispírito é um deles. Qualquer matéria densa, mesmo essa aqui, essa mesa, ela também é feita do fluido cósmico. Porque os espíritos conseguem transportar objeto de uma parede por intermédio de uma parede. Ele desmaterializa e materializa do outro lado. Por isso eles materializam dentro de cofre lacrado, com toda a vigilância. Tudo isso, pensamento. O pensamento permanece na base de todas as ações dos encarnados ou desencarnados. Produz todas as nuances. Ele executa fluidicamente o gesto, o ato que tem desejo de cumprir o pensamento, a imagem da vítima quando está pensando, projetando uma vingança, mas pode estar. Então, sabendo disso, que quando a gente imagina, sabendo quando a gente desenha a cena, a gente produz o que desejamos, este desejo, que seja mal, que seja bom, ele vai se realizar, tanto a força, a possibilidade aumenta quando nós repetimos, reiteramos o pensamento, o nosso objetivo. Por isso eu disse, quando vocês produzirem, escreverem as metas para 2022, que ainda não fez, façam, escrevam e entrem em ação para executar. E imagine, reflita, entre dentro da casa, veja a cor da parede, da porta, quantos cômodos, e assim. Imagine você lendo o livro, sinta o prazer na hora que você terminar o livro, lhe cumprimente, dê os parabéns. Parabéns, Roberto, você conseguiu ler o livro em um mês. Quando você reduzir para 15 dias, parabéns, Roberto, você conseguiu ler esse livro em 20 dias. Você precisa reconhecer o seu êxito. Não precisa de outro. Você precisa reconhecer o seu êxito. Isso é muito importante. Isso lhe dá a você, dá à sua mente um impulso, uma musculatura para você avançar. É o troféu daquele atleta que recebe no êxito obtido na competição. Então, você pode fazer isso. Olha que coisa boa.
Você com você. Muito bem. Ante a vida mental, a mente é manancial vivo de energias criadoras. Olha, energias vivas de energias criadoras. Nós estamos lidando com energia criadora, nós estamos criando, e vamos criar, então, boas coisas. Vamos à frente, se você tiver aí, ô Nélio, para tocar para frente. Isso, obrigado. A doença, como resultante do desequilíbrio moral, sobrevive no perispírito, alimentado pelos pensamentos que a geraram, sendo que estes pensamentos persistem depois da morte do corpo físico. Olha isso. Então, nós temos o hábito que os amigos, nossos parentes, quando desencarnam, a gente transforma ele em santo, né? É um santo. E a gente está pedindo até ajuda para ele, para resolver nossos problemas depois de desencarnado. Não, continua lá, ele continua. Se a mente dele ficar fixa na doença que ele tinha, ele vai continuar com a doença que ele tinha. Vai continuar plasmando a doença que ele tinha. Se não, ele vai deixar as mazelas aqui no corpo físico, né? Vai deixar as mazelas aqui no corpo físico e vai sair saudável. Aquele que recebe um corpo com deficiência física, que não pode nem se comunicar, comunicação verbal, que não enxerga, ele cumpriu bem, ele passou bem por essa provação, ele, quando deixa aquele corpo, ele está maravilhosamente bem, enxergando, ouvindo e andando. O próximo. Eu trouxe aí essa autora, esse texto é de Louise Hay. Ela não é espírita, ela é espiritualista. É uma americana, escritora, uma pessoa, ela desencarnou em 17, com quase 100 anos de idade, produziu coisa muito boa. Ela teve uma infância dramática, relatada por ela em livros, dramática, a pior possível. E ela, então, se recompôs, se refez sozinha, buscando reequilibrar-se e conseguiu, tornou-se uma escritora fabulosa, dezenas de livros escritos. Então, Louise Hay, eu trouxe isso para a gente, não interessa a religião ou se a tem, mas a produção da pessoa, né, do escrito, ela tem um livro extraordinário que ela fala do amor próprio, ame a si mesma. Então, quando Jesus disse, ama teu próximo como a ti mesmo, ela desdobrou isso em um livro. Ama teu próximo como a ti mesmo, ela desdobrou isso em um livro. E ela nos ensina que não há como amar o outro sem amar a gente mesmo. Foi isso que Jesus disse, né? Se você não gosta de você, e a medida para amar o outro é você, se você não gosta, você não vai amar o outro. Vai prejudicar o outro como você tem prejudicado a si mesmo. E diz Louise, sabemos quando a consciência de uma pessoa está desequilibrada, pois a mesma torna visível e palpável, na forma de sintomas físicos ou psicológicos, o seu desequilíbrio. Ela, como disse, é uma lidadora dessas forças vivas da mente. Vamos, aí nós temos mais um recado, este de Ramatiz. O medo, o desespero, a amargura e os pensamentos negativos gerados pelo pessimismo aniquilam as forças defensivas da mente, perturba todo o sistema endócrino. Alguém poderá estar pensando assim, mas eu não consigo manter o pensamento equilibrado o tempo todo. Mesmo, pensem,
aquele médium que está aplicando passe, o médium que está no grupo mediúnico, ele também, anos a fio, na cabine de passe ou na educação mediúnica, ou nos trabalhos mediúnicos, atendendo na passividade, ou que seja qualquer atividade do médium, ele também não mantém o padrão positivo o tempo todo. E como fazer então? Percebeu que o seu pensamento está saindo? Não se zangue com você. Traga-o suavemente de volta. Você está pensando, pensando no bem, impedindo interferência dos amigos espirituais em favor daquele irmão que está ali à sua frente tomando passe, e o seu pensamento de repente está lá na sua casa, né? No seu filho. Será que meu filho já chegou a essa hora? Será que ele já dormiu essa hora? O meu companheiro, eu tenho aquele relatório para fazer amanhã. Percebeu? Traga de volta o seu pensamento. Não se repreenda. Não olhe ao lado, vê se a pessoa percebeu que aonde você estava, porque todos fazemos isso. Isso nos escapa, a gente não consegue ficar o tempo todo concentrado. Tenha paciência com você. Isso é um treinamento. Você faz isso uma vez, duas, três, e continua fazendo a vida inteira. Mas cada dia que passa dá menos trabalho. Porque você vai treinando. Como diz um treinador de pessoas muito conhecido no Brasil inteiro, treine até ser. Então, a perturbação mental constante atinge o sistema nervoso e olha o que estabelece, né? Estabelecido o clima negativo favorável à enfermidade estigmatizada pela mente, em breve se materializa na carne indefesa, a doença que ainda não passava de simples conjectura. Olha isso. É o nosso pensamento agindo. Vamos ao próximo. Então, observe, pois, os próprios impulsos. Olha, desejando sente, sentindo pensa, pensando realiza, realizando atrai, atraindo reflete. O pensamento, portanto, é o nosso cartão de visita. Cartão de visita agora está acabando o modelo, né, Eurípides? Cartão de visita agora não tem mais cartão de visita. Mas como esse livro aqui foi escrito há algumas décadas atrás, cartão de visita quando alguém se apresentava a outro, que seja no âmbito comercial ou profissional, ou até mesmo quando você conhecia uma pessoa nova, você entregava seu cartão de visita para ele, né? Ali dizia o seu endereço, o seu telefone, qual a sua atividade profissional. Então, é isso aí. O pensamento é o seu cartão de visita. O pensamento te mostra quem você é. Vamos para o penúltimo ponto que abordaremos aqui. Então, não é mais novidade para nós. Estamos assimilando correntes mentais de maneira permanente, de modo imperceptível. Mas nós espíritas, estamos percebendo. Ingerimos pensamento. Já aprendemos com Emmanuel e com André e Luiz e tantos espíritos. A cada instante projetando, que Emmanuel falou, ideoplastia em torno de nossa individualidade, as forças que acalentamos em nós mesmos. Então, isso aí está registrado no livro Roteiro. Vamos para o próximo. E ali está, por efeito da vontade, podemos então... Olha que coisa maravilhosa. Olha que coisa maravilhosa. Por efeito da vontade, podemos conscientemente aprender a administrar nossas emissões mentais, mantendo-nos
sintonia com os espíritos benfeitores, encarnados e desencarnados. Que boa notícia! Nós podemos treinar, nós podemos aprender. E é isso que nós fazemos nas nossas casas espíritas. É isso que nós fazemos todos os dias. Se a gente continuar fazendo o que sempre fizemos, obteremos sempre o mesmo resultado. Vamos, então, fazer diferente. Vamos aprender a disciplinar, vamos treinar a disciplina do nosso pensamento. Faz-se necessário, pois, desenvolver controle sobre as próprias emissões, recepções mentais. Vamos pensar. Você muda para uma casa nova, a casa está limpinha, pintadinha, você mora uma semana, 1 mês, 2 meses, não limpa a casa, não recolhe o lixo. E você continua morando mais 3 meses, mais 4 meses, mais 6 meses. Vai chegar um ponto que vai ser insuportável a sua permanência naquela casa. Os odores piores possíveis. Você não terá paz para dormir, nem para alimentar, nem para conversar e nem para respirar. Será um tormento a sua vida, devido ao lixo. A nossa casa mental é assim. Você precisa fazer higienização. Você não pode recolher lixo mental de outras pessoas, do programa de televisão, do YouTube, das redes sociais, que tem coisas extraordinárias, e estão usando uma agora para transmitir a nossa conversa aqui. Estão usando as redes sociais para fazer isso. Olha que ferramenta boa posta à nossa disposição. Isso, a reunião, Divaldo fazia reunião grande em estágio, aqui em Brasília, 10, 15 mil. Agora faz 110. Haroldo Dutra faz para 90, roçando para 150 pessoas. Que ferramenta extraordinária é a mídia digital. Mas nós não podemos recolher o lixo que ela contém. Isso que nós sabemos selecionar. E essa casa que você mora e não limpa, que fica insuportável a sua permanência nela, a nossa casa mental é muito mais grave. Nós temos que fazer essa higienização. Nós temos a boa leitura, o culto do Evangelho no lar, a boa conversa, as boas amizades. Fuja das fofocas daquelas pessoas que nos fazem isso. Selecione a sua recepção. Selecione a sua emissão. Faz necessário, pois, desenvolver um controle sobre as próprias emissões e recepções. Por isso, quem não se habilite a conhecimentos mais altos, quem não exercite a vontade para sobrepor-se à circunstância de ordem inferior, padecerá invariavelmente a imposição do meio que se localiza. Os obsessores, e quase todos os temos, eles ficam ao nosso redor. Eles ficam esperando a nossa atitude, a brecha aberta para ingressar na nossa casa mental. Ele não vai botar uma pedra para você tropeçar, não, fazer para você bater o carro, não. Eles têm estratégias, eles se reúnem, eles estudam, são espíritos muito inteligentes. Graças a Deus, nós temos a lucidez e o equilíbrio, o discernimento, a fé raciocinada da doutrina espírita trazida por nós, por Kardec. Por último, eu tenho um recorte da revista aqui, Veja, de 2012, 10 de outubro de 2012, gente. Eu guardo essas coisas, agora eu leio a revista digital, né? Agora eu leio o digital. Mas essa eu guardei. O poder invisível da fé. Por último, dizer
que coisa bacana, o psiquiatra americano Harold Koenig, ele fez essa pesquisa na Universidade de Carolina do Norte e concluiu: quem tem fé e tem religião vive mais, progride mais, é mais saudável, mais alegre e mais feliz. Então, a Casa do Caminho está de portas abertas novamente às quarta-feiras e venha ser feliz seguindo a orientação dos espíritos da codificação e do nosso professor pesquisador, que a ciência indica isso também. Que Jesus nos abençoe a todos e leve a paz de Jesus para os familiares que nos aguardam em casa, e os que estão em casa recebam as vibrações deste momento da nossa Casa Espírita, que a mentora é a Meli Godet. Graças a Deus. Agradecemos por você ter assistido essa palestra. Se você gostou, compartilhe com seus amigos.